E aí, menina, não é que eu já cheguei pra gente falar agora das previsões por signo solar e ascendente para 2026 para o signo de Escorpião? É você? Conhece alguém? Cara, então a gente precisa sentar pra conversar, viu? Porque olha, 2026 é babado. Bom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Márcia Fervienza e eu tô aqui mais uma vez pra gente falar de astrologia, fazendo previsões sobre 2026 para todos os signos aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou astróloga, terapeuta e professora de astrologia. Você pode me encontrar em todas as mídias sociais, Instagram, com mais frequência do que em qualquer outra. E aqui você sempre encontra conteúdo de astrologia, desde astrologia básica até previsões. E hoje a gente vai falar sobre 2026 para quem nasceu com signo solar ou ascendente em Escorpião. A gente tem muita coisa acontecendo nesse ano. Boa parte das coisas que vão acontecer em 2026, né? A gente já teve uma palhinha em 2025, a gente já sabe mais ou menos qual será o assunto em voga, já temos uma ideia. Então a gente vai fazer muita referência ao longo deste vídeo para 2000. A gente vai falar muito de 2025, né? O que aconteceu entre tal período e tal período, o que estava rolando na sua vida. A gente vai fazer muito esse bate-bola, né? Mas, de uma maneira geral, 2026 vai ser um ano, eu acho que de ajustes importantes para vocês. Talvez você queria que eu te dissesse que vai ser um ano de crescimento, de expansão, de maravilhas, mas nem todo ano é um ano de maravilhas. Escorpianos e escorpianas de signo solar ou ascendente vão ter planetas grandes fazendo quincúncio ao signo de vocês. Quincúncio é um aspecto que fala de ajustes, que pede ajustes, né? Então ele é um aspecto que ele fala de uma certa forma de um desconforto. Mas, de novo, é algo que não vai ser novo para você, porque você já entrou em contato com isso em 2025. Então, a gente está falando de um ano de ajustes internos, ajustes externos. A gente está falando de reorganização de questões envolvendo saúde, envolvendo rotina, envolvendo o corpo, envolvendo parcerias. Vida familiar, carreira. A gente pode ter uma virada importante no ano para quem nasceu sob o signo solar de Escorpião ou com ascendente em Escorpião. E tudo isso enquanto você lida com trânsitos que vão pedir decisões estratégicas, o que para você não é difícil, mas também vão pedir flexibilidade, e essa parte para você é mais difícil, né? Vamos começar pelo começo, vamos falar de Saturno e Netuno entrando definitivamente em Áries. Áries está, para quem tem um ascendente em Escorpião, em sua casa 6. A casa 6, ela é a casa da saúde, da rotina, do ambiente de trabalho, né? Da forma como eu realizo o meu trabalho. Ela é a casa do dia a dia, e a casa também onde eu me responsabilizo, as responsabilidades que eu tenho, né? De que maneira eu sirvo os outros. Você já teve um preview do que Saturno e Netuno na sua casa 6 vão trazer ali por volta entre 1º de abril e 22 de outubro de 2025, porque 30 de março Netuno entrou em Áries, 25 de maio Saturno entrou, 1º de setembro Saturno saiu, 22 de outubro Netuno saiu. Então você teve um preview ali do que você muito provavelmente vai ter que lidar, considerando, né, os assuntos todos da casa 6 e pensando que Saturno ele vai pedir organização, ele vai pedir disciplina. Com Saturno na casa 6 é o melhor momento para a gente fazer qualquer coisa
que vai trazer benefícios pra gente, mas que a recompensa não seja imediata. Saturno, ele ajuda muito com a questão da disciplina, ele ajuda a gente a ficar disciplinado. Ele ajuda a gente a adiar o prazer imediato. A gente troca com Saturno, um trânsito de Saturno pela casa 6, a gente troca o prazer de mais uma fatia de bolo pelos 2 quilos a menos na balança no final do mês. Então, um ótimo momento para a gente mudar hábitos, largar hábitos, mudar a alimentação, começar uma nova rotina de atividade física. Tudo que exige, né, continuidade, constância, disciplina e até um certo esforço, que não necessariamente fale de você, não necessariamente seja algo que te dê prazer, tudo isso fica facilitado com o trânsito de Saturno na sua casa 6. A única coisa é que ele vai pedir que você se organize, e Saturno, ele é muito exigente com a questão do um pé na frente do outro, uma coisa de cada vez, né? Se você tenta fazer 20 coisas ao mesmo tempo, aí tu cai da escada, aí você se machuca, aí você dá problema na coluna, aí você fica de cama, aí ele tira você da tua rotina, né? Então, assim, é muito importante você ter em mente que com Saturno é uma coisa de cada vez, um pé na frente do outro. Isso é importante para Saturno. E também tem a questão, né, das responsabilidades do dia a dia. Saturno ali, ele pode aumentar a sua responsabilidade. E aí isso pode se refletir com um aumento de responsabilidade no ambiente de trabalho, você de repente ficando responsável por uma equipe, você sendo exigido mais e você se exigindo mais também, né? Infelizmente, com Saturno, a gente até tem um aumento de responsabilidade sem que necessariamente venha o reconhecimento imediato. Saturno, ele bate muito na questão do pagar direito de piso, né? Você tem que mostrar que veio, tem que mostrar que dá conta. Então, assim, com Saturno na casa 6, você pode sentir que foi promovido no trabalho, não necessariamente no dinheiro, no posto, não necessariamente no dinheiro. Não é que o dinheiro não venha, ele vem, mas ele vem em outro momento, ele vem, vamos dizer assim, defasado no tempo, né? Você tá fazendo, você tá comprometido, envolvido, não sei o que, aí depois vem o dinheiro. Isso é a cara de Saturno. Uma outra coisa também que pode dar Saturno na casa 6 é você começar a ter problemas com pessoas que trabalham para você, seja na sua equipe do trabalho, seja em casa. De repente você precisa mais do que nunca que elas te deem esse suporte, esse apoio na sua rotina, no seu dia a dia, e elas têm outros problemas que estão demandando dela e elas estão deixando você na mão. Então, isso também é uma possibilidade. E por fim, a gente tem com Saturno na sua casa 6, você precisa imprimir ritmo à sua rotina, porque você pode começar, ele pode tanto estruturar você, né? Digamos que você vem com problemas de saúde, ele pode tanto te ajudar a resgatar a tua saúde através de esforços constantes e repetitivos, sabe, tipo assim, tratamento de longo prazo, fisioterapia, dormir cedo toda noite, acordar no mesmo horário toda manhã, sabe, aquela coisa assim, bem repetitiva, vamos dizer assim. E também não sem pressa, né? Então ele, ao mesmo tempo que ele pode estruturar a tua saúde, ele pode começar a trazer evidências muito concretas de que você está fazendo mais do que você devia, porque a tua saúde, ela pode apresentar, você pode apresentar desgastes reais na tua saúde. Então pensa o seguinte, Áries fala de um novo ciclo, Saturno ali vai pedir que você encare saúde, rotina, dia a dia, ambiente de trabalho de uma outra forma. Mas não é só Saturno, né? Temos Netuno também. E aí Netuno ali, ele vai entrar primeiro na sua casa 6. Ele entra no final de janeiro, 26 de janeiro. Saturno chega 15 de fevereiro. No dia 20 de fevereiro a gente tem ali a conjunção dos dois. Esse pode ser
um momento de um marco, de um novo início na sua rotina, ou envolvendo ambiente de trabalho, ou envolvendo pessoas que trabalham para você, algum marco pode ser, e depois Saturno se descola e Netuno fica ali sozinho, né? E aí Netuno vai estar mais forte nos primeiros graus, né? Grau 0, grau 1, grau 2, mas depois ele vai ficar ali, mas sem causar grandes influências, porque a menos que ele esteja fazendo contato com algum outro planeta no seu mapa. Então, o que a gente tem aqui, né? No momento em que Saturno, o fato de Netuno entrar e só Saturno só chegar depois, significa que você primeiro vai ter a mudança e a coisa vai ficar confusa, e depois vem alguma estrutura em torno daquela confusão, até para conter aquela confusão, tá? Então, primeiro a gente tem a mudança e depois a gente tem a estrutura. E depois Saturno, ele se despega de Netuno, ele continua, e você não necessariamente, depende se esse Netuno vai estar tocando outros pontos no seu mapa, dependendo do que esse Netuno está fazendo, você pode não ter clareza de como lidar com esse novo, mas Saturno vai falar, mas você tem que lidar, amor, não dá pra esperar ter clareza, a gente vai ter que seguir caminhando, entendeu? Porque é isso, a vida é isso. Então a gente vai ter que continuar caminhando, vai ter que continuar andando, e vamos construindo, e vamos fazendo, e vamos assumindo disciplina, e vamos criando rotina, e vamos fazendo isso, porque é assim, sabe? Porque não dá, não tem a menor condição, então é isso. Então você vai ter que abraçar. O que Netuno ali pode facilitar para você? Ele pode ajudar você a eliminar hábitos que não te convêm, ele pode abrir portas para tratamentos mais holísticos, mas ele também pode trazer para o corpo questões psicológicas não tratadas, questões emocionais não tratadas. Ele também pode dificultar diagnóstico de problemas de saúde. Por quê? Porque ele traz, por duas razões. Primeiro, porque ele confunde o que toca, e segundo, porque ele bota questões emocionais no corpo. Então, se for de fundo emocional, o médico, o alopata vai procurar e não vai encontrar a razão, né? Ele só vai encontrar ali a questão manifesta, o sintoma, ele não vai encontrar a causa. E por outro lado, a gente tem com Netuno sempre aquele toque, né, de confundir aquilo que toca. Então você vai ter você tem essas duas facetas ali, além de que ele provavelmente vai meio que criar um causinho ali na sua rotina. De novo, Saturno vai querer que você saia organizando esse caos, mesmo que você não saiba, não sei, tô organizando em que direção, para quê, para onde, quando, mas tem que sair caminhando, tem que sair organizando, não dá para esperar as coisas ficarem claras. Saturno não vai te deixar esperar as coisas ficarem claras, né? Isso pode dar um pouco de insegurança, mas aí eu vou lembrar você que o nó do norte está em peixes, e é isso, é confiar mais e controlar menos, né? O fato de que Saturno e Netuno fazem quincúncia ao Sol ascendente, né, dos escorpianos, significa que durante o ano você vai ter que fazer ajustes contínuos, adaptações contínuas em relação a esse novo ciclo, ou que esse novo ciclo que se dá vai pedir continuamente de você adaptação, mudança de ritmo. Você não vai conseguir sentir a paz que a gente sente quando a gente está lidando com Saturno na casa 6. E aí a gente fala assim, gente, está tudo organizado, tudo sob controle, tudo, olha que maravilha. Esse é o prazer de Saturno na 6. Você não vai ter isso, né? Você não vai ter isso. Você vai sempre ter aquela sensação de que não está encaixando ainda falta, ainda não dá, né?
E aí, como o quincúncio também é um aspecto que fala de questões de saúde, você precisa, mais do que qualquer coisa, encontrar esse equilíbrio entre suas responsabilidades do dia a dia, extrapolando o trabalho, né, as suas responsabilidades de uma maneira geral. Você precisa encontrar um equilíbrio entre essas responsabilidades e o cuidado pessoal, o autocuidado. Porque Saturno e Netuno podem pegar o lado da saúde e não, mas aí você fala assim, mas Márcia, não é justo, porque você está pedindo, né, que eu trabalhe 8 horas por dia, seja profissional do ano, seja boa mãe, boa esposa, que eu cuide de mim, que eu não deixe... É isso, mas nem sempre a vida é justa e nem sempre dá pra gente fazer as coisas da melhor maneira possível. Então você vai fazer... Nem sempre dá pra gente fazer as coisas de maneira perfeita. Então você vai fazer da melhor maneira que der, considerando a situação que se apresenta pra você, entendeu? E é isso, tá? Até porque esse não é o único quincúncio que você vai ter esse ano, não. Vamos falar agora do próximo quincúncio. Urano entra definitivamente em Gêmeos, outro signo que faz quincúncio com o seu. Ele vai entrar definitivamente em Gêmeos, final de abril, 25 de abril, e Gêmeos é a sua casa 8, né? Casa 8 é um ponto sensível para Escorpião, porque é o ambiente natural de Escorpião, é a casa 8. O ambiente. Qual é o ambiente natural de Escorpião? O oculto, o secreto, o psicológico, o profundo, né? O terapêutico, o que regenera, o que morre, mas também o que regenera, né? A intimidade, as finanças compartilhadas, as questões envolvendo controle, os vínculos, tanto energéticos quanto emocionais quanto financeiros, os medos e as transformações. Embora Escorpião seja o signo da transformação, ele odeia mudanças que ocorrem a despeito da sua vontade, né? Que ocorrem à sua revelia. Ele gosta de mudança iniciada por ele, no tempo dele, do jeito dele, né? Ele não gosta de mudança que ocorre à sua revelia. E com Urano na 8, a questão das mudanças não vão ocorrer dentro do seu planejado. Então, assim, com Urano transitando a sua casa 8, tem mais um elemento de não controle para você. Mais um elemento, mas você acabou de dizer que Saturno na 6 me pede o controle? Sim, mas Netuno testa isso. Igual você vai ter controle ali na área da casa 6. E Urano na 8, ele vai trazer para você mudanças financeiras inesperadas, renegociações envolvendo a renda própria ou do marido, renda variável, aluguel, bônus, participação nos lucros, você de repente pode estar esperando uma restituição de imposto de renda que não chega. Ele vai... Mas, Márcia, por que isso, né? Pode dar entrada de dinheiro inesperada? Pode. Depende do que você precisa aprender, né? Aqui é uma questão de renegociação das dependências. Urano na sua casa 8, em última instância, quer te tornar financeiramente livre, independente. E aí, esse financeiramente livre e independente pode ser que para Urano se manifeste como teu marido ou a tua esposa tendo uma perda de renda e você sendo o único provedor. Pode ser que se manifeste com uma perda de bônus, uma renda adicional que você contava. O que Urano quer de você? Ele quer que você aceite essa porção, essa parte da vida que você não controla e que você seja mais livre. E aí, talvez uma das formas de você ser mais livre é você renegociar a dívida também. Porque aí você está cortando dependência, né? Com o banco, com instituições financeiras.
É importante adotar novos modelos financeiros. Pode ser que você ganhe dinheiro também de outras formas, que você crie uma fonte adicional de renda, né? Que tem a ver com assuntos geminianos, comunicação, transporte. Pode ser que você adote novos modelos de investimento para você. Aí, Márcia, mas você acha que dá para correr risco? Dá para investir em investimentos de risco? Dá, mas assim, é Urano, pode sair para qualquer lado o negócio, né? Claro que depende do que o Urano tá fazendo com o resto do seu mapa, depende do seu mapa natal, mas pode sair para qualquer lado o negócio, tá? A gente tá, eu acho, também temos aqui com Urano na casa 8 a libertação de questões ou um incômodo, não é nenhuma libertação, né? Porque é um quincúncio, o incômodo de questões emocionais e psicológicas que você de repente já carrega há algum tempo e que Urano aqui na casa 8, ele vai trazer uma inquietação emocional para que você deixe de se incomodar por aquilo. Sabe aquela coisa assim, mas eu não aguento mais ter esse tipo de problema com essa pessoa. Sabe, eu não aguento mais ter que ficar dando satisfação do quanto eu gasto ou quanto eu deixo de gastar para fulano. Entende? Então, assim, também podemos ter essa manifestação, né? E você vai ter que isso, eu acho que isso vai mexer muito com a tua estrutura e por isso eu acho que você vai ter uma inquietação, que pode ser mental por causa da natureza de Gêmeos, mas também pode ser emocional por causa da natureza da casa 8. Então eu acho assim, vai ser incômodo para você esse Urano na casa 8. Pode ser que ele seja aquela perturbação aquele receio ou aquela sensação de que a qualquer momento vão tirar o chão debaixo dos teus pés e você fica esperando o chão abrir e você não sabe quando que ele vai abrir, de repente ele não abre nunca, mas aquilo ali gera um desconforto emocional para você que perdura, entendeu? Então assim, terapia, aconselho, tá? Porque eu acho que você vai precisar de recursos psicológicos para lidar com isso. Márcia, mas você tá falando que tem instabilidade financeira e tá falando pra... tô, é isso. Tô falando, exatamente. Temos ainda Plutão continuando na sua casa 4, mexendo na base do seu mapa, no seu mundo emocional, né? Pegando questões de família, lar, bases, pai e mãe, né? Esse é um trânsito que está acontecendo desde 2024. Aquário faz quadratura ao seu signo. A casa 4, ela é uma casa que fala também de passado e também mexe com emoções. Ela é uma casa que faz trígono com a casa 8, então emoções e sentimentos, vamos dizer assim, esse Urano, né? Ele vai ser mais um ponto no teu mapa mexendo com questão emocional, tirando a tua paz emocional, se é que você desfruta de alguma, né? Tirando a tua paz emocional, temos ali esse Urano. E aí é onde eu acho que pode rolar libertação, sabe? Porque Urano, ele meio que vira a página. E isso eu acho que é muito importante, tá? Urano em Gêmeos, ele tem essa capacidade de virar a página. Então, assim, comportamentos viciados não tem vez com Urano em Gêmeos, sabe? Eu acho que você tem ali uma condição de repente, dar uma renovada em questões familiares, tá? Claro que a casa 4 e a casa 8, elas vão mexer também com a questão da segurança para você, tanto financeira quanto emocional, né? Mas talvez seja preciso passar por essa insegurança para poder viver outra coisa. E aqui a gente chega num ponto interessante, porque por volta de julho, Júpiter terá entrado em Leão, na sua casa 10, e vai fazer oposição a Plutão na sua casa 4.
Aqui a gente tem uma ativação de um eixo importantíssimo do mapa, né? Que é a casa 4 e 10, que é lar, família, base, carreira, profissão e caminho de vida. E ali a gente tem, como a natureza é de uma oposição, a gente tem uma culminação e que talvez um ponto de virada. Podemos ter uma crise? Podemos. Qual é a crise? Entre vida privada e vida pública, entre família e carreira, entre a minha base e aquilo que eu produzo no mundo, entre o meu passado e o meu futuro, né? O meu passado familiar e o meu futuro profissional, tá? Então aqui algo muito importante pode mudar na estrutura da sua vida, que pode ser alheio à sua vontade, pode ser externo, fora do teu controle, ou pode ser algo que você decide mudar. Mas como a gente está falando de 2 planetas aqui não pessoais, pode ser que seja alheio ao seu controle. E aí, vamos falar um pouco vamos resgatar, né, esse Júpiter, porque Júpiter passa o primeiro semestre em Câncer e o segundo semestre em Leão. Júpiter já está em Câncer desde 9 de junho desse ano. Então, você já está vivendo esse Júpiter na sua casa 9, né? O que é a casa 9? Estudo superior, questões legais, mídia social, estrangeiro, espiritualidade, visão de mundo, propósito. Você pode ter olhado para a tua vida em algum momento e ter dito assim, cara, não dá para continuar vivendo, sabe, todo dia para pagar as contas no final do mês. Eu preciso de algo mais, eu preciso de algo que me inspire, eu preciso sentir que eu tô investindo na expansão do meu horizonte, que eu tô aprendendo algo, que eu tô me tornando uma pessoa melhor, que eu tô me desenvolvendo, sabe? Que eu, pelo menos que o dinheiro que eu ganho, parte dele é derivado para viagem, se é que você curte viagem, ou é derivado a estudo, sabe? O que quer que você curta. E isso super funciona com seu signo, né? Porque ali em Câncer ele faz um trígono com o Escorpião. Então a gente está falando de oportunidade de expansão, a gente está falando de oportunidade de crescimento, a gente está falando de crescimento que acontece sem esforço, a gente está contando daquela coisa, a gente está falando daquilo que flui, a gente está falando de algo bem tranquilo. E aí, no final de junho de 2026, Júpiter entra em Leão na sua casa 10. Aí, ele abre, ele coloca um holofote sobre você, que não é muito a tua praia. E você pode ser um momento de sucesso profissional, mas também pode ser um momento em que você se sente devassado, né? Você se sente profissionalmente, você sente que o seu trabalho sabe muito de você. E isso é fruto de um aumento de visibilidade. Você ganha popularidade, visibilidade. É claro que essa popularidade e visibilidade pode ficar exclusivamente no âmbito profissional. Pode, é super possível, tá? Pode ser que seja um momento de colheita de algo que você vem investindo profissionalmente. Super pode, super possível. Pode ser que seja um momento de reconhecimento com promoção, pode. Tudo isso pode. Mas você também pode se sentir muito exposto. Com esse ascendente em Escorpião, você pode se sentir exposto. É um trânsito que vai levar um ano, é um trânsito muito bom. Para quem gosta, né? É um trânsito muito bom. Para quem gosta para quem quer ter, para quem tem um trabalho, sabe, que sabe, precisa ser visto pelos chefes. É um ótimo momento para relacionamento com o chefe. É um ótimo momento. O chefe aqui é Júpiter, ou o chefe aqui tá te vendo como Júpiter, né? Então, assim, pode ser um ótimo momento para relacionamento com o chefe.
Mas você vai precisar estar com uma base muito estável para poder abraçar esse momento. E a gente sabe que você está com Plutão na sua casa 4. Então eu não sei se no meio do ano você vai ter alguma situação envolvendo carreira, profissão e caminho de vida, que vai ser uma oportunidade que vai exigir de você uma grande transformação na estrutura da sua vida, na sua base. Eu não sei se você de repente vai exigir uma transformação gigante de base para você, e isso vai te deixar soberbado, ou se você vai navegar bem e vai dizer não, é isso aí, chegou a minha vez, chegou a minha hora, então agora a base vai ficar para depois, a família vai ter que se virar, porque agora eu vou pensar em mim. Pode ser, né? Não sei. Não tenho essa resposta. Eclipses. Eclipses esse ano, a gente começa a ter eclipses no eixo Leão e Aquário. Isso não é boa notícia para você, porque Leão e Aquário são signos que fazem quadratura com o seu. Virgem e Peixes, a gente está falando de signos que fazem sextil e trígono. Então, a coisa flui melhor. Agora a gente vai ter esse ano 2 eclipses que fazem quadratura com o seu e 2 eclipses que fazem trígono e sextil com o seu. Bom, o primeiro eclipse do ano vai ser um eclipse solar no dia 17 de fevereiro na sua casa 4. Um novo ciclo envolvendo lar, família e bases, tá? No dia 3 de março a gente tem um eclipse que fala de uma culminação, de uma possível finalização, não sei porque ainda não analisei o mapa do eclipse, de uma possível virada de página envolvendo amigos, grupos, planos e projetos para o futuro. Casa 11, pode ser o fim de uma fase, pode ser o fim de uma amizade. No dia 12 de agosto temos um eclipse solar em Leão, que cai na sua casa 10, um novo início profissional logo depois da oposição Júpiter-Plutão. Novo ciclo. Pode ser que você continue na mesma empresa? Pode, mas é um novo ciclo profissional, um novo momento. Coincide com a oposição Júpiter-Plutão e coincide com Júpiter na sua casa 10, tá? Podemos estar falando de uma mudança envolvendo cargo, direção, visibilidade. E dia 28 de agosto temos um eclipse lunar em Peixes, casa 5, que fala de uma culminação envolvendo filhos, amores, hobbies, prazeres, atividades criativas, etc. O que os eclipses estão pedindo? Bom, se a gente sabe que Virgem e Peixes é sobre, né, abrir mão do controle e confiar mais, que mesmo quando a gente não tem controle de tudo, as coisas de repente podem dar certo e ainda sair melhor do que a gente espera. No seu caso, a gente está falando que a tua evolução pessoal, o teu crescimento, né, o teu florescimento, acho que a gente pode pensar em florescer, né? Você vai florescer através da expressão do teu afeto, através dos teus filhos, através dos teus amores, através da tua autenticidade, da tua criatividade, né? Abrindo mão, quiçá, de determinados detalhes ou maneiras como você tinha pensado, projetado o teu futuro, né? Não vai sair tudo como você tinha imaginado se você priorizar a questão mais egóica, o que mais te toca, o que mais te apaixona. E é um risco, mas talvez seja a hora de você confiar. Que se você crescer com sentido, com propósito, você vai muito mais longe do que se você crescer com controle. Sabe? Talvez não seja só sobre ter dinheiro, sobre pagar as contas e sobre
talvez seja sobre ser feliz também. Entendeu? Essa é a porção Virgem Peixes. A porção nova que está se inserindo agora em 2026, que é a porção Aquário Leão, né? A gente vai tá trazendo o que está em jogo aqui, né? Aquário, nó do norte, né? Vai falar de um crescimento que vem de olhar para lidar com a sua vida doméstica, a sua vida familiar, o seu mundo emocional, reorganizando isso, quiçá dando mais autonomia às pessoas nessa área da sua vida. Quiçá alimentando mais a amizade entre os membros da família e menos a consanguinidade. E quiçá identificando onde é que está a sua família de alma e não tanto a sua família de sangue, a sua família com quem você tem afinidade intelectual, afinidade de projeto, de objetivo, de visão, mais do que a sua família, né, de origem. Porque nó do sul em Leão na sua casa 10, né? Até para você poder brilhar no trabalho, até para você poder colher os frutos que te são devidos no trabalho. Talvez você precise reorganizar a base até para poder, né, ter esse momento leonino. E talvez o que seja difícil para você em termos de reorganizar as relações familiares tem a ver com a necessidade de aprovação pública e de fazer aquilo que você acha que esperam de você. Talvez você ainda não tenha recorrido à família de alma, talvez você ainda lute muito pela família de origem, ou talvez você não tenha conseguido estabelecer ainda um relacionamento de mais amizade, liberdade e aceitação com a família de origem, porque você tem uma ideia do que relacionamento familiar deve ser, da qual você não consegue se soltar. Talvez esteja na hora de soltar isso e trabalhar mais com o que funciona para você. E a opinião alheia. E que os outros acham. E você tá preocupado com isso? Sabe? Talvez seja sobre isso. Esse ciclo Aquário-Leão vai começar e vai levar uns 2 anos, né? Ele tá começando agora. Teremos Lilith mudando de signo esse ano. Lilith vai ficar até 14 de setembro em Sagitário. Na sua casa 2. Então a gente está falando, né, de um período em que questões financeiras podem vir a te irritar. Você pode também, por causa de Lilith, né, querer mais independência financeira, querer mais autonomia financeira. Você pode ter dificuldades com questões financeiras envolvendo críticas sobre a forma como você ganha seu dinheiro. Cuidado para não se meter em negócios que de repente não sejam de todo bonitinho, ilícitos para ganhar dinheiro. Cuidado com isso. Porque pode dar algum problema para você? Não sei necessariamente. Minha preocupação é assim, não negocie os teus princípios em função de repente ganhar mais dinheiro, tá? A partir de 14 de setembro ela entra na sua casa 3, aí ela faz um sextil com o teu signo, né? E aí a gente está falando de um período em que você vai estar mais direto, mais franco, mais objetivo, com maior clareza mental, mas toma cuidado, né? Porque essa língua tá um chicote, tá? A partir de 14 de setembro.
Quiron muda de signo também esse ano, vai sair da sua casa 6 e vai para sua casa 7, vai brevemente, né? Ele sai no dia 19 de junho, ele vai entrar em Touro na sua casa 7, ele fica lá até 18 de setembro e ele volta para Áries na sua casa 6. Quando ele entra na sua casa 7, nesse período entre 19 de junho e 18 de setembro, presta atenção no que vai acontecer em relação a parcerias, relacionamentos, né? Todo contato 1 a 1 que você tenha, porque ele vai estar levantando feridas e possibilidades de cura vinculares, em acordos, em parcerias que vão se tornar o assunto mais importante pelos próximos 7 anos, a partir de meados de 27. Já sei, tô me antecipando. Mas presta atenção, ou seja, na pior das hipóteses, presta atenção porque o período que vai de junho a setembro pode ser um período difícil para trabalhar com parceria em sociedade, ou pode ser um período difícil com o teu par, com a tua esposa, com o teu marido, porque as tuas feridas vinculares vão aparecer, aquelas que você traz de infância, e vai aparecer para ser curada. E aí, quando ele voltar para casa 6, no último trimestre do ano, a gente está falando de encerramento, finalização, de uma vez por todas, de determinados padrões envolvendo rotina, saúde, hábitos e etc. Teremos Mercúrio retrógrado 3 vezes esse ano, o que é uma benção, porque tem anos que ele fica 4. Então, vamos, né, ficar felizes. 3 vezes vai ficar retrógrado em Peixes, em Câncer e em Escorpião. Em Peixes, entre 26 de fevereiro e 20 de março, Peixes é a sua casa 5, faz trígono com seu signo, então não deveria causar tanto mal-estar para você, mas, né, é um Mercúrio retrógrado. Pode falar de retorno de gente do passado, pode falar de retomada de projetos criativos, pode falar de desaceleração ou revisão em questões envolvendo romance, namoro, questão com filho, pode dar dificuldade na comunicação com os filhos, né? Então, assim, acho que é um período que não deve ser horroroso para você não, mas é um período de desaceleração. Mercúrio vai ficar retrógrado em Câncer, na sua casa 9, outro trígono, entre 29 de junho e 23 de julho, né? Revisão de assuntos envolvendo viagens ao estrangeiro, viagens de longa distância, estudo superior, questão de documento, visto, residência, todos esses assuntos, cidadania, né? Questões legais, tudo isso. E ele vai ficar retrógrado no seu signo, aqui sim, irritação à flor da pele, entre 24 de outubro e 13 de novembro. Revisão da imagem, de coisas que você disse, do seu posicionamento em relação a determinados assuntos, de decisões que você tomou, você vai querer reorganizar a maneira como você se apresenta ao mundo, e isso vai ter vai gerar os seus conflitos, enfim. Você vai ter aí de 24 de outubro a 13 de novembro para lidar com isso. Além disso, Vênus vai ficar retrógrada no seu signo também esse ano, tá? Entre 3 de outubro e 13 de novembro, Vênus vai estar retrógrada. 10 de setembro, ela já está no período de sombra pré-retrogradação no dia 1º, ou seja, tudo que acontecer envolvendo finanças, aparência, beleza, a partir de 1º de setembro pode ser revisado, né? 1º de setembro ela já entra no período pós, 10 de setembro ela entra no teu signo, 3 de outubro ela fica retrógrada no teu signo. Ela vai chegar no grau 8 e vai retrogradar a partir do grau 8. Dia 25 de outubro ela retorna à sua casa 12 em Libra.
Dia 13 de novembro ela fica direta no grau 22 de Libra. 4 de dezembro ela retorna ao seu signo, agora já em movimento direto. E aí, a partir de 13 de novembro, você já pode fazer as coisas, né? Porque aí você já não corre mais o risco de entrar em processo de revisão. Mas até 16 de dezembro você ainda vai estar amarrando as pontas do que foi revisto, né? Ela retorna ao seu signo depois, no dia 4 de dezembro, e você vira o ano com ela no seu signo. A partir desse momento, você fica favorecido questões financeiras, questões amorosas, tudo aquilo que priorize o teu bem-estar, a tua beleza, a tua aparência, tudo isso fica favorecido nesse período, tá? Bom, resumindo, Vênus, as melhores oportunidades amorosas e financeiras para você vão acontecer entre 10 de setembro, entre 1º e 10 de setembro, e depois você vai precisar ter em mente que você vai passar por um período prolongado de revisão, possível revisão. A retrogradação de Vênus dura 40 dias, né? E depois disso, você, a partir de 13 de novembro, porque ela já está direta em Libra, mas principalmente a partir de 4 de dezembro, as coisas ficam favorecidas para você. É o que tem para hoje. Queria falar sobre momentos bons para você tomar iniciativa, para você resolver coisas, lançar projetos e etc. Mas Marte não vai passar pelo seu signo esse ano, tá? Então vamos trabalhar com os períodos em que Marte vão te favorecer mais, que vai ser quando ele estiver passando pelas suas casas 5 e 9, ou seja, quando ele passar por Câncer e Peixes. Marte em Peixes entre 2 de março e 8 de abril. Te favorece especialmente envolvendo projetos pessoais, envolvendo amor, envolvendo relacionamento, envolvendo filhos, envolvendo criatividade, etc. No entanto, esse Marte em Peixes vai coincidir com o Mercúrio retrógrado, também em Peixes. Então você vai ter, por um lado, um movimento de impulso de Marte, por outro, de revisão de Mercúrio. O que pode acontecer? Um pode acabar cancelando o outro, ou, como Marte é mais rápido, você pode acabar fazendo coisas que depois você vai falar, não devia ter feito, preciso rever, preciso refazer, preciso dar um passo atrás, né? A primeira metade do período de Marte, você tá sob a retrogradação, né? Então, assim, Marte fica de 2 de março a 8 de abril e Mercúrio retrograda de 26 de fevereiro a 20 de março. Então, você tem esse momento aí de sobreposição, né? O que eu acho mais adequado? Que você prepare aquilo que você deseja lançar sem necessariamente lançar. Depois temos Marte em Câncer entre 11 de agosto e 26 de setembro, não coincide com a retrogradação, com nenhuma retrogradação de Mercúrio, tá? 11 de agosto, Mercúrio já retrogradou e já seguiu a vida. Também não coincide com a retrogradação de Vênus, então é um bom período para iniciativas envolvendo viagem, visto, educação superior, decisão envolvendo questões legais, decisão envolvendo questões educacionais, de ensino, de aprendizado, projetos de longo prazo e qualquer iniciativa que vise expandir os seus horizontes, tá? Enfim, 2026 é um ano de ajustes, tá? Não sei se vai ser um ano profundamente intenso, acho que vai ser um ano mais, talvez, estressante. A energia de Urano na sua casa 8 é uma energia nova, então isso pode ser estressante para você. O resto você já viu, né? Você já teve. Então, assim, não tô nem preocupada com Quiron na sua casa 7, você teve Urano na sua casa 7 aí por muito tempo.
Não acho que você vai ficar exatamente estável e não acho que você vai estar exatamente no controle. Eu acho que você vai estar começando algo novo, envolvendo corpo, saúde, rotina e trabalho, por que não? Especialmente no segundo semestre, porque Saturno vai estar na sua casa 6 e Júpiter vai estar na sua casa 10. Então a gente pode estar falando sim, por que não, de algo envolvendo o trabalho. E Urano na sua casa 8 pode ser uma outra fonte de renda, uma nova fonte de renda, uma segunda fonte de renda para você. E acho que você vai ter alguma mudança aí importante de vida por causa desse Júpiter oposto Plutão envolvendo casa 4 e 10. Não necessariamente negativa, mas uma mudança importante de vida. Até porque os eclipses começam a bater nessa área. Então é como se, né, tivesse tudo muito alinhado para dizer, olha, agora tá na hora de você olhar para esse eixo da sua vida, né? Lar, família, base, carreira, profissão e caminho de vida. Você tá onde você quer ir, para onde você deseja ir, né? Até que ponto a tua carreira é determinada por aquilo que te traz aprovação, até que ponto ela é determinada por uma busca de aceitação, por uma necessidade de brilho pessoal, às custas, né, de você ter se sentir preenchido por aquilo que faz, sabe? Eu acho que você tem oportunidades importantes, mas elas vão ser tão importantes à medida em que você abra mão de determinados controles, sabe? E que você faça algumas revisões que serão necessárias. Acho que esse ano vai ser um ano de amadurecimento pessoal, emocional, na vida, no dia a dia. E acho que é um ano em que as decisões que você tomar vão afetar o seu futuro. Agora eu quero saber que decisões são essas que você está pensando em tomar. Nos vemos por aqui. Beijo.